E porque realmente naquele momento eu comecei a sentir eu mesma sendo puxada pela luz. E a quantidade de alegria, e eu nem consigo expressar, nem consigo explicar, era como a alegria de uma criança, pura, completa. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissila e nos últimos tempos Deus tem falado com muitas pessoas ao redor do mundo sobre o arrebatamento. Eu trago para vocês hoje o testemunho de uma irmã americana que compartilhou com a gente agora no dia 21 de fevereiro de 2025 um sonho sobre a volta de Jesus. Ela acordou sentindo a presença de Deus e imediatamente anotou tudo o que viu para compartilhar com o corpo de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode ser um alerta de Deus para todos nós. Amém? Olá a todos, meu nome é Emily e eu só queria compartilhar meu sonho de arrebatamento que eu tive no dia 21 de fevereiro, na última semana. Eu queria compartilhar isso com vocês porque eu ouvi alguns sonhos sobre o arrebatamento que soam muito parecidos com o meu. Então, sim, eu vou contar agora. Eu acordei às 2h48 da manhã e escrevi tudo. Aqui está o que eu anotei. Acabei de acordar do meu segundo sonho sobre o arrebatamento, mas este foi o primeiro onde eu realmente senti a sensação de estar sendo levada. No sonho eu estava limpando a casa de uma amiga. Era de noite e todas as luzes estavam apagadas por algum motivo. Eu me lembro de tentar acender a luz mexendo no interruptor, mas ela não acendia. Só que naquele momento eu não dei muita importância para isso. Pensei, bom, vou continuar limpando a casa dela, porque isso é o que eu faço, eu limpo casas. Então eu continuei tentando acender a luz, mas nada acontecia. Mas eu sabia que era fim de tarde, quase noite. Eu sabia que o sol já tinha se posto e eu me lembro de olhar pela janela do banheiro e conseguir ver o contorno das árvores lá fora. O sol já tinha se posto e eu me lembro de dizer para minha amiga, a dona da casa, que eu não tinha certeza se conseguiria terminar a limpeza, mas eu tentaria. Essa minha amiga, bom, ela não acredita, ela não conhece o Senhor. Eu já compartilhei o evangelho com ela, mas ela não se sente à vontade quando eu falo sobre a minha fé. Então, ela meio que nunca aceitou isso. Mesmo assim, eu disse para ela que tentaria limpar a casa, e ela respondeu que tinha que ficar até terminar, e com uma boa atitude, e eu disse: ok, eu vou. Então, eu limpava o banheiro, ouvi a filha dela falando com ela, sussurrando, dizendo algo do tipo: "E se ela ficar aqui a noite toda?" E eu ouvi minha amiga respondendo alto o suficiente para que eu pudesse ouvir: "Pode ser, mas ela tem que fazer o que precisa ser feito para terminar a limpeza da casa." A filha dela ficou chateada com isso. Minha amiga então começou a sair de casa, deixando a filha lá, e eu ainda estava lá limpando. A filha dela estava se preparando para sair também. Alguém ia buscá-la para um jogo de esportes. Então eu fui até a porta para me despedir das duas porque sou próxima delas, mas naquela hora não parecia algo muito amigável. Parecia mais profissional. Era como se eu estivesse lá só para trabalhar e ela estivesse sendo bem severa comigo. Mas dentro de mim eu só pensei, ok, eu vou fazer o que ela quer que eu faça. O que é estranho, porque, na realidade, eu sou bem firme com os meus clientes, eu não deixo que me pressionem desse jeito. Eu normalmente não trabalho depois que escurece, mas enfim, eu saí com elas acenando. E no sonho, eu sabia que era a casa da minha amiga, mas quando eu acordei eu pensei, essa não era a casa dela, era estranho. Isso me chamou a atenção. Bom, a minha amiga atualmente mora em uma ilha aqui em Maine.
Eu moro no Maine, nos Estados Unidos, e agora temos cerca de meio metro de neve no chão. Na época do sonho, ainda era mais, uns 60 centímetros de neve. Mas no sonho não havia neve, o clima estava quente. E isso me lembrou um dia específico há alguns anos. Era um domingo de Páscoa e eu estava com um calor inesperado. Parecia verão, a paisagem ainda tinha aquele aspecto de inverno, a neve já tinha derretido, mas as árvores ainda estavam secas e sem folhas. Parecia que tudo ainda estava meio morto, como no inverno. Então eu acordei pensando, foi assim que parecia. O clima estava muito quente, no sonho eu estava usando uma camiseta e limpando a casa. E agora eu vou continuar porque há detalhes importantes que eu quero adicionar. Então, no sonho não havia neve no chão e a temperatura estava bem agradável. Era como se fosse primavera ou verão ao anoitecer. Eu me lembro de me ver refletida no vidro de um carro e parecia muito simples. E eu olhei para o meu reflexo e percebi que não estava usando maquiagem. E eu gosto de me maquiar normalmente, mas no sonho eu não tinha nada no rosto. Também estava vestindo uma camiseta branca simples que ia até aqui. Eu nunca uso esse tipo de roupa, era realmente algo que eu não costumo usar. Então acho que aquilo refletia algo sobre mim, algo sobre ser honesta com o Senhor. Eu não sei bem, mas foi a sensação que eu tive. De repente, encontrei um amigo do ensino médio na garagem. Ele apareceu do nada. E havia outro homem no sonho também. Então, era esse o meu amigo e esse outro cara, e eu conheci esse outro homem, mas agora eu nem consigo lembrar quem ele era. Eu só sabia que eu o conhecia, mas eu não consigo lembrar o nome dele. Então, ele estava parado à minha direita e o meu amigo de escola à minha esquerda. E eu corri até o meu amigo do ensino médio e disse: Ei, eu tive um sonho com você. E logo depois ele disse: Ah, deve ser porque eu tive no pronto-socorro algumas semanas atrás. Aquilo foi muito traumatizante, então faz sentido que eu tenha sonhado com você. Mas essa é a parte estranha, porque na vida real eu realmente vi esse amigo no hospital recentemente. Só que não foi uma experiência traumática. Então, eu não sei porque eu disse isso no sonho. De qualquer forma, nós três estávamos conversando. Mas eu não lembro do homem à minha direita falando nada. Ele estava ali, presente na conversa, só ouvindo. Então estávamos ali conversando e meu amigo do ensino médio, Seb, disse: Ei, você ouviu aquele barulho agora há pouco? E eu parei por um segundo e pensei: Ah, sim, sim. E lembrei que quando eu saí de casa realmente tinha ouvido algo. E é aquilo, e é aqui que a coisa começa a ficar meio estranha. Porque ele disse que era um som que ele já tinha ouvido alguns minutos antes, exatamente na hora que eu saí. Ele me perguntou, mas ele usou um tipo de linguagem estranha, como se fosse um código, e ele disse algo como PW em 302, ou algo assim. E eu fiquei tipo, hã? Acho que. Eu não lembro exatamente como era, parece que escapou da minha mente depois disso. Mas ele estava achando que o som que ouviu era tipo de uma arma. Por isso ele mencionou algo como algo sobre um banco de igreja e 302. E quando ele disse isso, eu comecei a pensar e falei: "Ah, sim, eu acho que eu ouvi alguma coisa, mas não foi isso. Não foi um PW em 302, era mais como um". E então eu olhei para o final da entrada da garagem. Lá havia um corpo d'água, parecia um lago. Era um lago ou não sei exatamente, desculpa. Era algo do tipo. E enquanto eu pensava sobre o barulho que eu ouvi, eu percebi. Na verdade, era o som de uma buzina, não parecia um tiro de arma. E então eu imitei o som no sonho, como se estivesse tentando lembrar. Acho que soou mais como um som de buzina ou algo assim. E no exato momento em que eu estava pensando nisso, todos os três ouvimos. Foi o som. E a última nota parecia que ainda estava ecoando no ar.
Imediatamente eu olhei para cima e pensei: o que é isso? Havia uma nuvem fofa no céu. Lembra que eu disse que o sol já tinha se posto? De repente a nuvem apareceu. Era uma nuvem grande e brilhante, e havia luz saindo dela em todos os ângulos. Naquele instante eu soube, Jesus estava naquela nuvem. Eu não conseguia vê-lo, mas eu sabia que ele estava lá. Eu tinha acabado de assistir a um testemunho de uma mulher que disse ter visto Jesus na nuvem, mas no meu sonho eu não o via. Simplesmente sabia que ele estava lá. E aquela luz era uma luz penetrante, forte, muito, muito brilhante. E eu lembro de ser tomada por uma alegria indescritível, instantaneamente. E então eu lembro de olhar para o lago, e lá estava aquela nuvem com raios de luz saindo dela. O homem que estava na minha direita, aquele que eu conhecia, mas não lembrava quem era, olhou para cima comigo. E nós dois dissemos empolgados: é isso, é isso. Eu acho que foi isso que dissemos. Mas o que eu realmente queria dizer, eu nem consegui expressar porque tudo aconteceu muito rápido. O que eu queria dizer era: eu acho que esse é o arrebatamento. Essa é a última trombeta. Mas eu não consegui nem falar. E porque realmente naquele momento eu comecei a sentir eu mesma sendo puxada pela luz. E a quantidade de alegria. E eu nem consigo expressar, nem consigo explicar. Era como a alegria de uma criança, pura, completa. E eu sabia que aquele homem ao meu lado também estava sendo transformado. Eu sentia um formigamento nos meus braços, nas minhas pernas, e eu sabia que ele estava sentindo também. Ele estava sendo levado comigo. Nós dois estávamos sendo puxados para aquela luz. E eu só lembro de estar sorrindo, um sorriso enorme e radiante. Eu estava tão feliz. E eu sabia que aquele homem ao meu lado também estava sorrindo. Eu nem precisava olhar para ele, eu só sabia, nós dois estávamos tão felizes. E por um instante eu pensei: que incrível estar sendo arrebatada junto com outras pessoas. E me dei conta que isso realmente estava acontecendo. Eu podia sentir que outro alguém estava subindo comigo, e eu achei isso tão divertido, mas ao mesmo tempo eu senti que não havia mais peso no meu corpo, minhas pernas não estavam mais no chão, eu me sentia leve, muito leve, como se meu corpo estivesse flutuando sem esforço algum. Eu sentia minhas pernas e meus braços sendo arrastados pelo movimento do meu corpo subindo. Eu estava sendo puxada para a luz, e eu podia sentir meus braços e pernas leves, isso junto com as forças que me puxavam para cima. E aquele homem ao meu lado também estava sendo puxado. Nós dois tínhamos sorrisos enormes no rosto, mas eu nem olhei para ele, eu só sabia, eu olhei direto para a luz. Eu estava tão animada, eu estava tão ansiosa para ver Jesus, eu estava explodindo de alegria. E eu lembro de pensar: isso é tão maravilhoso, ser arrebatada ao lado de alguém. E então eu estava finalmente indo para casa. Esse era o pensamento que tomava conta de mim. Eu estou indo para casa. E eu nem pensei mais na conversa que estava tendo na garagem, eu nem lembrei do meu amigo, ele ficou para trás. Mas eu nem pensei nisso. Eu só subia e subia, sem nem olhar para trás. E foi assim que aconteceu. Eu estava finalmente indo para casa. A sensação de estar indo para casa era tão intensa. Eu realmente estava muito, muito feliz. E de repente acordei e comecei a sorrir, porque eu ainda podia sentir o zumbido dos meus braços nas minhas pernas. Era como se naquela sensação de formigamento ainda estivesse lá. Mas ao mesmo tempo, eu senti o temor do Senhor quando acordei. Eu agradeci a Jesus por ter me dado aquele sonho. E comecei a orar enquanto escrevia tudo para não esquecer nenhum detalhe. Passei o dia seguinte refletindo sobre esse sonho. E depois de pensar bastante, percebi algo. Enquanto eu estava sendo puxada para cima, eu senti o temor do Senhor. Era como se eu pensasse: isso é algo novo, eu nunca passei por isso antes. Eu realmente não sei o que esperar, e então um pensamento veio à minha mente. Eu realmente estou indo encontrar Jesus. Eu vou vê-lo, cara a cara. E foi aí que eu senti o temor do Senhor. Mas não era um medo comum, não era um medo mundano, era um sentimento diferente. Não sei exatamente como explicar, mas eu sabia que aquilo era real. E então, depois de refletir mais sobre o sonho, eu percebi outra coisa.
O amor que eu senti era tão intenso. O amor de Jesus por mim era como se ele estivesse me consumindo. Era algo tão forte que eu senti como se ele estivesse com ciúme de mim, como se ele me quisesse só para ele, como se ele estivesse esperando tanto tempo por esse momento. Depois de refletir sobre isso, eu entendi que era exatamente isso que ele estava me dizendo. Era como se ele estivesse me chamando. Ele dizia: Emily, venha até mim. E eu esperei tanto por esse momento, eu desejei tanto, tanto quanto você me desejou. E foi aí que eu percebi: Jesus nos ama tanto, ele anseia por nos levar para casa. Ele quer muito nos levar para casa do jeito que nós queremos ir para casa. Ele quer que nós estejamos com ele para sempre, sem nunca mais nos afastar dele. E esse foi o meu sonho de arrebatamento. Eu tenho outros sonhos, muitos outros, e eu vou compartilhar porque sei que Deus tem me dado confirmações através dos sonhos de outras pessoas. Tudo isso é bíblico, então eu vou continuar postando mais. Mas esse foi o sonho que eu tive no dia 21 de fevereiro de 2025. Permaneçam firmes, continuem compartilhando as boas novas. E se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Ele é o único caminho para o céu, o único caminho para o Pai. Através dele, Jesus abriu o caminho para nós com a sua morte e ressurreição. Ele nos perdoou dos nossos pecados e através dele teremos a vida eterna. Eu amo vocês e até breve. Esta foi a mensagem, e se ela falou ao seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.